Esperando o pessoal acabar de chegar. Para a gente começar. Professora. Pessoal, nossa aula de português, aula número 28, tá? Número 28. Lembra, eu falei com vocês ontem, né? Essa semana a gente está fazendo revisão para a prova, tá? Prova VG2, que é semana que vem. Então, essa é uma semana que a gente chama Semana Se Liga, né? Porque ela vai rever todos os conteúdos. Eu já comecei revendo história, ciências, né? Ontem eu ainda dei um pouquinho do livro e hoje a gente vai rever a matéria de português. Ok? Deixa eu só esperar aqui, porque ainda tem gente chegando. E depois que eu compartilho a tela, gente, é muito difícil, porque eu não consigo mais ver e nem permitir a entrada. Então, eu vou dar um tempo para entrar, por exemplo, a aula é 1 hora, eu vou esperar 5, no máximo 10 minutos, o pessoal entrou, admitir. Quem entrar depois, atrasado, infelizmente não tem como eu ver para poder admitir. Então, fica difícil, ok? Então, presta atenção. Agora, se você já foi admitido e sua conexão caiu, não preocupa, sua conexão volta automaticamente, você não precisa mais de permissão para entrar, tá bom? Pro, Que pode acontecer. Pois não, quem falou? eu queria te perguntar qual que é a data de hoje. A data de hoje é dia 24/3, Ah, obrigada. 24 de março. Eu também queria Português, tirar aula uma dúvida. 28, 24 de março. Pode escrever aí, revisão, Eu também queria ok? tirar Eu uma creio dúvida. que a maioria já esteja tendo aula. Olha aí uma folha de unha. Você olhar para uma folha de unha, para! Ah, e professora, que voz é essa que você põe em inglês na aula no início? Fala um pouquinho mais alto, amor. Que voz é essa que você põe no início da aula parecendo em inglês? Eu não ponho voz nenhuma, não, amor. É porque quando começa a gravar, fala tipo assim, eu não sei o que fala, mas pode ser que fala, essa nota está sendo gravada ou o vídeo está gravando. Ah, talvez seja Obrigada. o Meet mesmo que passa para você se a chamada está sendo gravada. Para mim não aparece isso, por isso que eu não sei dizer, Boa tarde, né? professora. Mas deve ser mais ou menos isso. Tá, Boa tarde, deve obrigada. ser comunicando a vocês que a chamada está sendo gravada. Deve ser isso, provavelmente. Professora, Oi, amor. professora, é revisão da prova? Revisão para a prova. Oi, professora. Ok. É professora. Espera aí que eu estou admitindo o pessoal aqui, que o pessoal está chegando. Só um minutinho. Pessoal, mantenha o microfone fechado, tá? Porque a aula está sendo gravada. Senão, qualquer coisa que acontecer na sua casa, que a sua mamãe ou papai falar, alguma coisa que acontecer, vai sair na gravação. Então, a gente tem que ficar atento a isso, ok?
Vamos lá, vamos começar? Então, olha só, microfone fechado. No final da aula, não precisa falar, professora, professora, professora. Não, no final da aula vai dar tempo. No final da aula, eu tiro o slide e aí eu vou escutar a dúvida de cada um. Quando um estiver falando, os outros têm que ficar caladinho. Porque se todos falarem ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir entender ninguém. Ok? Então, vamos lá. Quando eu compartilho, gente, a tela, não é imediatamente que você vê, não. Às vezes demora um pouquinho ela chegar aí para você, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. Compartilhei já. Já coloquei aí a nossa tela de hoje de português. Aos poucos vocês vão vendo, tá bom? Vou esperar um pouquinho. Professora, eu tô vendo. Eu também Obrigada. tô vendo. Eu também tô vendo. Eu também tô vendo. Eu tô vendo. Dependendo da conexão, tem gente que vê rapidinho, tem gente que demora. Bom, por isso que eu vou esperar um pouquinho. Eu estou vendo. Ok? Então, vamos lá. Nossa aula hoje de português é a da número 28 e é hoje 24 de 3 de 2021, ok? Como nós já havíamos falado, né, essa semana é a semana de revisão. A gente está revendo os conteúdos para a gente poder fazer nossa provinha VG2, que está chegando por aí, ok? Todo mundo recebeu um portfólio onde tem a data de todas as provas do ano. Então, é só consultar lá que tem a data certinha de cada um, tá bom? Professora. Por favor, mantenha o microfone fechado e ao final da aula eu vou escutar todos vocês. Eu tô com som ruim, não consigo. Aí não é comigo, porque aqui tá tudo normal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, se tem algum muito. tá normal meu microfone. Gente, eu vou começar voltando lá no dígrafo, né? Que é bem facinho. Que a gente lá usa do CH, LH e NH, né? Nós falamos que o H é uma letrinha muda, não foi? No dia da aula, muita gente até contou vários casos sobre o H, né? O H sozinho, ele não tem força, né? Mas se o H arrumar uma companhia, como o C, o L, o N, são os amigos do H que dão força para ele, ok? Então, quando eu tenho duas letras que emitem o mesmo som, eu digo que eu tenho dígrafo. Então, som é o seguinte, é quando eu abro a boquinha e sai de uma única vez. É o mesmo som, um único fonema. Fonema, eu já expliquei, que é a mesma coisa que som. Lembra que eu contei do fone, fone de ouvido, fonema, som? Pois é. Então, olha só, eu tenho o CH, o LH e o NH, que foi trabalhado no nosso livro. Temos também o SS, o RR, o QU, né? Então, nós temos que ter atenção nisso. Ao pronunciar, por exemplo, o SS na palavra assar, assar, né? NH, banho, banho, tá? Arroz, querido, emitimos um som só. A gente não abre a boca para falar sons separados, ok? A gente não abre a boquinha duas vezes. Por exemplo, a palavra querido,
querido. Eu não falo queurido, né? Eu falo querido de uma única vez. Então, isso aí a gente chama de dígrafo. E não só essas combinações, nós temos aí o LH, NH e CH, o RR, o SS, o QU, o GU, né? SC, SC cedilha, XC e XS. Tudo são exemplos de dígrafos. Mas no nosso livro, a gente estudou com maior ênfase o CH, o LH e o NH. Então, vocês fizeram atividades circulando os dígrafos, vocês fizeram atividades completando as palavrinhas, né? Se era com CH, se era com LH e se era com NH, ok? Então, eu creio que isso aí esteja bem tranquilo para vocês, tá? Eu pus aqui mais como um lembrete, tá? Porque é coisa muito fácil, ok? Continuando a nossa revisão, nós vamos agora para diferença entre linguagem formal e informal. Ah, nós vimos isso, não foi? Nós vimos lá 2 tipos de linguagem. Quando eu estou falando de linguagem, né? Eu estou falando da linguagem escrita, aquela que eu escrevo, e a linguagem oral, que é aquela que eu falo, né? Que é o meu oral. E ela vai variar, tá? Eu vou ter tipos de linguagens diferentes, que foi o que a gente estudou agora nessa etapa. A formal é uma linguagem mais rebuscada, que busca usar as regras gramaticais corretamente, que eu converso em situações mais sociais, com pessoas que eu tenho menos intimidade, né, amizade, né? É uma linguagem formal. E ela está no contexto de todas as pessoas, né? Isso é, está no nosso dia a dia. E ela vai variar exatamente nesse sentido. Vai ter momentos que eu vou estar num contexto mais formal, mais sério. Aí eu vou usar a linguagem formal. Vai ter um momento que eu estou num momento entre amigos, familiares, então o contexto é informal, a situação é de informalidade. Então eu posso usar uma linguagem informal, ok? Então aqui tá, a diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar, né? Então, isso vai variar a maneira de comunicação entre as pessoas. A formal, ela está ligada ao uso de normas gramaticais, né? Aquela linguagem mais correta, né? Mais rígida até. E a informal, ela é mais livre, né? Ela é usada em situações cotidianas. O que é isso? Situações do nosso dia a dia. Então, com os nossos familiares, com os nossos colegas, amigos, pessoas que a gente tem mais intimidade, então a gente conversa de maneira informal, ok? Aí eu fiz para vocês aqui um quadrinho comparativo, tá? Para que a gente possa recordar. Então, olha só, primeiro a gente vai falar da linguagem formal, tá? É aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. Gente, norma culta quer dizer que é aquilo que está na gramática, tá? Ortograficamente correto. É utilizado em situações profissionais, acadêmicas, né? Ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Interlocutores são as pessoas que estão conversando. Ou seja, em situações que exigem mais seriedade. Então, por exemplo, quando nós vamos escrever uma carta para o diretor da escola, é uma linguagem formal, né? Quando eu vou escrever uma carta lá para a redação da revista, como nós fizemos, né? Foi uma linguagem formal. É uma linguagem mais séria. Já a informal, ela é utilizada em situações mais descontraídas, né? Quando existe familiaridade entre os interlocutores, né? Quando não é necessário o uso da norma culta, usa-se gírias, né? Usa-se palavras que são termos, né, da moda, né, do momento.
Então, uma linguagem bem mais solta, gente, bem mais livre, né? Então, a diferença principal é essa. Então, se eu vou conversar de uma forma mais séria, eu vou falar de linguagem formal. Se eu for conversar mais descontraído, eu vou falar uma linguagem informal. Continuando. Formal. Utiliza a norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais. Utiliza um vocabulário extenso, né? Fala as palavras bem mais bem pronunciadas e tudo mais. A pronúncia correta, clara das palavras, né? Porque existe toda uma formalidade, uma seriedade. Já na informal, despreocupação com o uso das normas gramaticais, utilização de coloquialismos, né, que são expressões populares, gírias, palavras até inventadas, né, que são neologismos, né, são aquelas palavras que as pessoas inventam e aí todo mundo começa a usar e aí todo mundo entende o que está dizendo, né? Quando eu falo, e aí, mano? Mano é uma palavra que quer dizer, e aí, meu irmão, e aí, meu amigo, né? Então, todo mundo aprende, mano, mano, não é propriamente uma palavra que existe, mas é uma palavra do coloquialismo, né, do dia a dia. Palavras abreviadas, né, como VC, C, tô, né? São abreviações de você, né? Estou, né? Tô é a mesma coisa de estou, né? Sujeita a variações culturais e regionais. Isso aqui a gente vai ver numa outra aula. Nós estudamos variações regionais, o que é até muito curioso, né? A gente estudar as variações regionais. Então, aqui eu... Gente, microfone aberto. Aí eu trouxe aqui as características e vou falar de situações, né? Mas quando que eu vou falar formal? Quando que eu vou falar informal? Bom, a formalidade da linguagem, né? Ela é usada em discursos políticos, entrevistas de emprego, palestras, concursos públicos, documentos oficiais, geralmente quando falamos com superiores, autoridades, pessoas públicas. Então, tem que ter toda uma formalidade para conversar. Já na informal, ela é usada em conversas cotidianas, do dia a dia. Mensagem de celular, chat. Geralmente, ela é usada em conversas entre amigos e familiares. São pessoas mais próximas. São aquelas pessoas que eu tenho contato no dia a dia, que eu tenho liberdade de falar, né? Então, eu não preciso me preocupar tanto, né, com a maneira como eu falo. Eu trouxe um exemplo aqui, e eu vou mostrar mais exemplos, né? E aí, olha só, se eu tiver que falar uma linguagem formal, eu vou falar assim: você viu o que está acontecendo? Percebe? Eu falei tudo bem direitinho, as palavras completas. Você viu o que está acontecendo? Se eu for falar informal, eu vou falar: nossa, você viu o que está acontecendo? É totalmente diferente, né? É uma linguagem bem mais solta, né? Bem mais solta. Então, vamos lá. Trouxe aqui uns exemplos. Olha só, formal e informal. A gente está muito cansado. Nós estamos muito cansados. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Isso é uma linguagem bem informal. Olha só, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Se for formal, estou perdido e não sei chegar ao hotel. Aqui é a maneira correta, né? Gramaticalmente correto. E aí, como você anda? Né? Ó o C aqui, ó, a abreviação do você, né? E aí, como você anda? Olá, como você está? Né? Então, se eu tiver que conversar com uma pessoa de respeito, assim, uma pessoa de um nível superior, eu vou falar: olá, como você está? Eu não posso chegar, por exemplo, numa pessoa que eu nem tenho intimidade, nem conheço direito, e falar: e aí, como é que você tá? Como é que você anda?
Não, eu não tenho essa intimidade, né? Eu não tenho essa liberdade com a pessoa, ok? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns Professora, exemplozinhos. Nossa, calma. Aqui eu trouxe alguns exemplozinhos. E vocês fizeram na VG1 a troca de duas frasezinhas. Eu só peço vocês para ficarem atentos, tá? Lá na frase tá tô, né? Eu tô com dó das plantas. Teve gente que colocou estamos com dó das plantas. Tô é a abreviação de estou. Então, toma muito cuidado com o singular e plural, tá? Na hora de transcrever a frase. Aqui eu trouxe algumas situações, certo? E nessas situações, a gente vai exatamente identificar o que é situação informal e formal. Então, aqui eu coloco uma situação social, um contexto, né? E aqui eu vou colocar o que eu acho, se é formal ou se é informal, ok? Então, por exemplo, se eu estou numa balada com meus amigos, né? Ah, meus amigos, pessoas que eu tenho intimidade e tudo mais. Resultado, eu posso usar uma linguagem informal. Por quê? Eu tô próximo de pessoas, né? Que eu não preciso usar formalidade. Então, vai ser informal, ok? Se eu tiver, por exemplo, né? tá no livro? Nós estamos fazendo revisão para a prova. Se eu tiver, por exemplo, num caso, né? Desculpa, gente. Oi, Ana Greu. E nós temos aqui um caso, por exemplo, um seminário. Um seminário, uma palestra, um evento da escola. Não dá para falar de forma totalmente livre, né? Então, eu já vou falar formal. Um churrasco em família. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo é amigo. Então, eu posso falar informalmente, né? Maneira informal. Posso usar uma gíria, né? E tudo mais. Se eu for pedir um favor a um desconhecido, desconhecido, eu não conheço essa pessoa. Então, eu não tenho muita intimidade com ela. Então, eu vou usar a linguagem formal, ok? Eu não posso usar uma linguagem informal com alguém que seja desconhecido, ok? Desmarcar um combinado com um amigo. Bom, se eu estou falando com um amigo, eu posso usar uma linguagem informal, né? Pô, cara, hoje não vai dar para ir no cinema, não, sabe? Eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho muito exercício marcado pela escola, então, cara, não vai dar aí, não. Isso é uma linguagem informal. Eu tô falando com o meu amigo, né? Então, eu tô desmarcando um combinado com um amigo. Agora, se eu desmarcar um combinado com a mãe do meu amigo, pode até ser que você tenha liberdade com ela. Mas, normalmente, né, a gente fala de maneira formal. Olha, senhora, hoje não vai dar para mim ir, não. Infelizmente, eu tenho muito para casa para fazer e eu não vou poder ir com seu filho ao cinema. Aí a gente já fala um pouquinho diferente, né? Porque a gente não vai chegar lá na mãe do coleguinha e falar assim, pô, velho, e aí? Né? Pode até acontecer, mas não é o ideal, né? Não é muito correto, não é muito respeitoso falar com a pessoa dessa forma, ok? Então, vamos lá. Agora, eu tenho duas cenas aqui. Eu tenho a cena número 1 e a cena número 2. Observa comigo. A cena número 1. Com licença, senhor Osvaldo. A professora pediu-me que lhe entregasse as provas. Obrigado, Ricardo. Deixe-me ver. Então, o menininho, provavelmente é aluno da escola, foi na sala do diretor, né, senhor Osvaldo,
entregar umas provas, né? Então, ele usou uma linguagem formal. Aqui, tá na rua, com os amigos. E aí, Rico, tudo beleza? E aí, mano? E aí, galera, na boa? Olha só, é totalmente informal, gente. Não segue as regras gramaticais, né? Não segue toda a formalidade das palavras. Então, isso é que tá a grande diferença. Então, aqui tá falando, escreva cena um ou cena 2 para indicar o modo de falar das pessoas. Então, olha só, as pessoas falam de maneira educada e respeitosa. Cena um ou cena 2? Ah, vai ser na cena um, né? Na cena um, a gente vê o menininho chegar lá na sala do diretor, né? Todo formal, ok? Já que os personagens conversam à vontade, de modo descontraído, né? Então, resultado é eles têm liberdade entre eles são amigos, né? Então, é a cena 2, né? Copie da cena um e da cena 2 um exemplo de cada tipo de linguagem. Muito simples, gente. Olha só. Na cena um só dele falar senhor Osvaldo, já está dando toda a intenção de respeito, de formalidade, não é? Quando ele fala tudo belê, e aí, mano? Ah, também já indica informalidade, ok? Então, o principal hoje, que fique bem claro para vocês, é essa diferença entre linguagem formal e informal. Eu vou voltar agora, tá? Vou ocultar a minha tela. Vou parar a minha ação. E agora eu vou escutar. Mas aí eu vou escutar um de cada vez, tá? Se começar a falar todos ao mesmo tempo, eu não posso responder, ok? Muitos de vocês não estão com o nome de pessoa. Não tem Professora, o seu áudio está travando. como, né? Professora, esse áudio está travando. Eu não tenho. Professora, seu áudio está travando. A gente não está te ouvindo direito. Não tô ouvindo Tem nada também. Seu microfone está travando, professor. Professora, pelo seu microfone não está Eu travando. ainda não conheço tudo, ok? A gente não está entendendo o que você está Então vamos lá. falando. Tá de entender. Tô ouvindo nada. Tô aqui. Nem eu. Infelizmente, isso é uma característica do Meet. Professora, eu posso falar? Travando. Áudio Tá mesmo. gravado. Esse é Professora, seu áudio essa é uma- está travando. essa Seu áudio situação tá do travando. áudio gravado é uma situação do. Professora, a gente não está ouvindo quase nada. Tá travando. Infelizmente, não Mal tem dá como pra ouvir, cara. corrigir isso. Professora, você sabe o que está acontecendo? Não estou entendendo quase nada. Nem eu. Ninguém está entendendo nada. Ela A professora saiu da aula. Acabou?
Será que a internet dela acabou, Não cara? sei, ela só saiu. Não, eu acho que ela foi entrar e sair pra sair de repente. Eu não entendi essa dela, não. Deve ser por causa do áudio dela. Será que ela saiu por causa da... Será que ela saiu por causa da gente? Não. Ela... Não, né, gente? Ela É provavelmente ela que seja. Ou a aula acabou. Ela saiu pra voltar. Eu, anfitrião. tá travando. Ué, gente, vamos ficar É um anfitrião. Gente da professora. aula pra ver se ela volta. Tá, lembra a última vez que a professora saiu? No primeiro dia de aula? Então, vocês sabem o que aconteceu, né? Todo mundo ficou falando barulho, falando no chat. Eu não aguentava mais. Até mandei as pessoas calarem a boca, porque eu não aguentava mais. Não ousem falar, porque senão eu vou ficar bravo, cara. Eu vou ficar bravo se vocês falarem no chat agora. O chat tá desativado. Gente, mas o chat ele foi bloqueado. A professora já deve estar. A professora chegou. Desativa o som. Oxi. Vai, gente. Pessoal, melhorou um pouco o áudio? Sim. Melhorou. Eu disse, o áudio ele não é muito bom, às vezes ele trava. E deve observar que quem já assistiu aí aula gravada, a voz sai bem picadinha, entendeu? Porque isso aí trava, não tem como. Okay? A gente está aí uma semana de experiência para ver como que a gente vai melhorar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem dúvida, pode perguntar. Se manifestou, fala o nome. E aí, eu vou escutar um de cada vez. Vamos lá? Um de cada vez. Elias, fala, Elias, a sua dúvida. É que, deixa eu ver se eu entendi direito. Tipo assim, quando for falar com o irmão, você fala numa linguagem formal. Quando você for falar com o patrão, você fala numa linguagem formal. Isso mesmo. Valeu. Tá bom? Parabéns. Vamos lá. Professora. Pois não. Professora. Quem tá falando? Eu cheguei meio atrasada. Só eu, o Caio. Eu cheguei Eu não tô escutando porque essa pessoa tá falando baixinho. um pouco ruim. Se a aula já tá acabando, já tá... Calma, gente. Sempre vocês me perguntam se a aula sou tá eu, acabando. Caio. Nossa aula agora é de 50 minutos. Agora nós temos uma big aula. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu cheguei um pouco atrasado. Sim, você chegou um pouco atrasado. E aí? Professora, Professora. Pois não. Sou eu, Bernardo. Pode. Então, tipo assim, se eu tiver no shopping, quando que eu pedir o gerente de lá para pagar para mim, eu tenho que falar formal, mas tipo, se eu tô falando com meu irmão para ele pegar tipo um copo para mim, eu falo informal. Formal, né? Por favor, você pode dar um copo?
Você já pensou você chegar pro gerente lá do McDonald's e falar assim, e aí, cara, arruma um copo aí? Não é assim que a gente fala, né? Não ia dar certo, não. Exatamente. O cara ia Tá ficar certo, não. Pega mal, sem né? entender. Ele ia ficar sem entender. Professora. O McDonald's é o lugar que eu mais gosto de ir. Ele ia ficar totalmente sem entender. Ele ia falar assim, nossa, esse menino nem me conhece. Ele conversa assim comigo. Né? Aliás, você já deve ter ouvido isso. A pessoa que vira e fala assim, uai, mas que intimidade é essa? Isso é, por que você está conversando comigo desse jeito? Né? Você já deve ter ouvido essa expressão aí. Eu já. Pois é. Quer dizer, eu mesmo já fiz já. Eu mesmo já fiz. Não é? Tem que ter cuidado na hora de conversar com as pessoas, né? Tem que ter cuidado, porque a gente tem que saber exatamente como falar. Professor? Por exemplo. Pois não, Renan? Sim. Professora? Heitor, Renan? Sim. Por exemplo, eu vou lá, falo com o gerente do shopping. Senhor, você pode me informar aonde fica a loja de sapatos? Por exemplo, linguagem informal. Isso. Informal, por exemplo, eu falo com meu irmão. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Uhum. Ó, a galera tá afiada. Pô. Aprendi muito. Gente, essa muito parte mesmo. é bem tranquilinha. Não é? Essa parte da matéria é bem tranquilinha, tá? É verdade. Na prova vocês vão ter texto, interpretação de texto. A gente ainda vai falar sobre isso, porque ainda tem mais 2 aulas de português essa semana. A gente vai estudar sobre isso, né? A gente vai falar de variação regional e tipos de texto. Oi, amor, fala. Qual vai ser a próxima? Próxima aula de hoje, seguindo o mesmo roteiro, que é matemática depois de português. Aí, aquele esquema que eu já expliquei. A gente vai terminar a aula de português. Aí, a gente vai lá, entra na escola web, no Wikiclass lá, e tá lá a câmerazinha na aula de matemática. Aí você clica lá e eu tô te esperando aqui na sala com a aula de matemática. Ok? Agora você já está se acostumando. Hoje é 4 aulas, professor. Aí eu posso responder alguma coisa? Hoje são 4 aulas. Quarta-feira, 4 aulas. Ok? E ontem foi 5 de matemática. Ontem foi 5. Gente, olha, tá difícil um pouquinho conciliar a participação de vocês durante as aulas, porque Ei, tem professor. facilidade de ter até vocês ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência. Essa semana é uma semana de testes ainda, tá? Com a plataforma nova. E aos poucos, quando vê possibilidade, eu vou chamando vocês, sim. Eu gosto muito da aula participativa. Eu gosto muito de vocês me ajudando na aula, ok? Professora. Então você faz uma pergunta para mim, professora? Posso fazer uma pergunta para você. Aqui na internet caiu. Aí eu cheguei atrasada. Parece, né? Hoje, gente, inclusive, a internet não tá legal em BH, como um todo. O sinal de internet está muito ruim, tanto net quanto claro, ruim. Então, a gente está tendo, ok? Você bota no compartilhamento? Na minha casa não tá ruim, não. A minha tava demais. Gente, eu lembrar para vocês uma coisa. Depois, dá uma passeada lá na internet, lá na escola web, assiste uma aulinha nossa. Você já assistiu a aula, você já sabe, mas assiste uma aulinha nossa para vocês verem o vídeo, como que fica.
No Meet, gente, é muito interessante. Qualquer pessoa que vai falar, dependendo do que ela está fazendo, ela parece grande, ela aparece na tela inteira. A gente não tem domínio sobre isso, tá? Então, presta atenção, tá? Porque senão isso pode acontecer em caso que seja constrangedor, né? Não é desagradável, por exemplo, aparecer sua careta bem grandona lá na internet de uma hora para outra, você já imaginou? Nossa, não é legal não, hein? Eu não acho legal, não. O que vocês acham? Eu não. Eu acho que vai ficar bem estranho, né? Olá, Bernardo. E essa aula ainda vai Não pro YouTube? Meu Deus. Ah, caramba! Vamos ver em rede nacional. Legal. Sarcasmo. Exatamente. Então vamos ter cuidado com isso aí. Ok? A gente é muito... Gente, mais alguém quer fazer pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, professora. Fala, Lu. Oi, professora. Daniel. Calma, não adianta ficar nervoso, tem que ter paciência. Aqui é diferente. Eu nunca não estou te escutando. Porque tem um tanto de pessoa falando. Oi, Lucas, fala. Professora, a minha internet ela também ela tinha caído. Minha mãe tinha falado com a minha avó que a internet não tá legal, não. Não tá legal, não. Só um minuto. Parece o Daniel Gomes. Fala, Daniel. Eu só queria falar hoje. Professora. Oi, Ana Abreu. Oi, Lucas. Falando. Esqueci de abaixar a luz. Professora, o Bernardo tá faltando minha aula, viu? Pessoal, Vou fechar o microfone. a comunicação nessa aula agora está um pouco complicada mesmo. Mas a gente vai tentar melhorar, tá bom? Infelizmente. Principalmente quando o sinal da internet não está muito legal. Professora. Então, encontramos na aula de matemática? Deixa eu falar antes. Pois não. Pode falar, eu estou te escutando. A aula acabou, pode sair? Pode? Eu queria te mostrar duas coisas. Um cacto e outra ponta que eu não imaginei que ela ia ficar assim, olha o tamanho dela. Ah, sim, a plantinha, né? Ser vivo, 2 seres vivos. É pra você vir na aula, viu, Bernardo? Ok? Professora, cheguei agora. Olha, Cheguei agora, professora. você vai vir na aula, né, Bernardo? Gente, presta atenção da aula. Não posso agora, por essa plataforma, antes eu admitia toda. Qualquer hora que você entrasse, caísse e voltasse, eu ia te admitir. Agora não. É os 10 primeiros minutos no máximo, e aí eu não posso admitir mais. Então, se você não entrou até os 10 primeiros minutos no máximo de cada aula, tá? Eu não posso mais te admitir. Então, tem que ficar espertinho aí agora, tá? Antes eu podia, agora não, tá? Com essa plataforma nova, eu não posso te admitir a qualquer momento da aula, tá? Nem aparece aqui para mim, ok? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para interromper nossa gravação. E até daqui a pouco, porque nós vamos para a aula de matemática daqui a pouco, ok? Beijo. Oi, tchau, Bernardo.
É pra você vir na aula, viu? Falou! Tchau, Na aula de matemática.